Estamos mais frequentemente assustados do que feridos e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Você já experimentou a sensação avassaladora de estar completamente perdido e sem rumo na vida, mesmo após ter conquistado muito? Talvez tenha atingido a marca dos 40 anos e percebido que a realidade não correspondia às suas expectativas iniciais. Aquele casamento que parecia sólido desmoronou, seu empreendimento enfrentou a falência e de repente você se viu sozinho, lidando não apenas com a bancarrota financeira, mas também com a ruína emocional. Este é o impacto impiedoso da temida crise da meia-idade, que bate à sua porta de maneira inexorável. O divórcio surgiu como um golpe inesperado, enquanto as dívidas se acumulavam e a sensação de não ter para onde correr tornava-se avassaladora. O peso de ter desapontado aqueles que dependiam de você tornava-se esmagadora. Compreendo profundamente a dor de testemunhar seu mundo desmoronar diante de seus olhos. Conheço a angústia de se encontrar sozinho no fundo do poço, depois de estar no topo. Esses momentos, apesar de desafiadores, são importantes para reconhecer que existe espaço para a recuperação e para a construção de um novo capítulo na jornada da vida. Antes de prosseguirmos, permita-me lhe fazer um breve pedido. Este vídeo foi feito para lhe ajudar a se tornar uma pessoa melhor e levou várias horas para ser concluído. Sua contribuição é muito simples e barata. Basta se inscrever em nosso canal, curtir ou comentar este vídeo. Assim você nos incentiva a continuarmos nosso trabalho em prol da sua evolução estoica. Saiba que neste momento desafiador, você não está sozinho. Muitos homens, assim como você, enfrentam situações semelhantes. Em meio ao caos, há filosofias poderosas que podem se tornar guias para superar as tempestades da vida, permitindo que você reconstrua seu caminho de uma maneira renovada. Viver é um intrincado labirinto, e há momentos em que nos deparamos com encruzilhadas sombrias, onde a incerteza se entrelaça com a dor e a solidão. Nesses momentos de desafio, é imperativo compreender que, apesar da imensidão da sua batalha pessoal, você não está solitário. A jornada pela vida é pontilhada por inúmeros homens que, como você, enfrentam situações semelhantes, onde o peso da adversidade parece insuportável. No epicentro desse caos, emerge a luz das filosofias transformadoras, como o estoicismo, que se apresentam como faróis luminosos na escuridão. Nesse oceano tumultuado de emoções e circunstâncias imprevisíveis, estas filosofias não são apenas guias, mas bússolas confiáveis que apontam na direção da superação. Elas oferecem um caminho através das tempestades da vida, não apenas para sobreviver, mas para emergir revigorado, reconstruindo o caminho de uma maneira que transcende a mera sobrevivência. A dor da perda, seja ela emocional, financeira ou ambas, é uma experiência compartilhada por muitos que trilham este terreno acidentado. A capacidade de reconhecer que outros compartilham do mesmo fardo cria uma conexão humana profunda, proporcionando um consolo silencioso. Somos todos marinheiros em um mar tempestuoso, navegando através de ondas que, por mais ameaçadoras que sejam, não podem nos engolir por completo. No âmago do estoicismo encontra-se a essência da resistência e da aceitação. Controlar as rédeas das próprias reações emocionais diante da adversidade torna-se não apenas uma estratégia de sobrevivência, mas uma forma de transcendência. É o ato de enfrentar a dor de frente, reconhecendo-a sem ser subjugado por ela, que delineia a fronteira entre sucumbir à escuridão e emergir como uma versão mais robusta de si mesmo. Em meio à voracidade da crise, a prática das virtudes estoicas torna-se um escudo contra o desespero. Aceitar a nova realidade com serenidade e concentrar as energias no presente são passos cruciais em direção à conquista da tranquilidade interior. Esta não é uma jornada de ausência de dor, mas sim uma busca pela capacidade de encontrar paz dentro do caos, uma jornada cujas pegadas são marcadas pela resiliência. O estoicismo não é uma filosofia que nega as emoções, mas sim uma que oferece um terreno fértil para cultivar a força interior. A força para enfrentar as tempestades não reside na ausência de desafios, mas na habilidade de transformar o tumulto em uma sinfonia de crescimento pessoal.
Ao abraçar a filosofia estoica, você não apenas caminha entre os escombros da adversidade, mas ergue-se como um arquiteto visionário, construindo um caminho renovado em meio às ruínas. Portanto, neste momento em que as sombras parecem envolver cada pensamento e as lágrimas são o eco da alma, saiba que há um farol de esperança no horizonte. Em união com aqueles que enfrentam suas próprias tormentas, você tem a oportunidade de se reerguer, transformando a escuridão em uma tela em branco, onde a vida pode ser reescrita com uma carga emocional mais rica, mais profunda e mais verdadeira. Uma dessas filosofias transformadoras é o estoicismo. Ao dominar o controle das emoções e concentrar-se no presente, você pode descobrir uma força interior que o capacitará a enfrentar suas crises existenciais, emergindo não apenas ileso, mas revigorado. Acompanhe-nos e permita-se absorver essas ideias transformativas, que podem servir como um porto seguro para navegar pelas tormentas emocionais da vida. Na trajetória tumultuada da vida, há momentos em que somos lançados ao abismo da realidade imutável, como é o caso doloroso do divórcio. Compreender e aceitar que existem aspectos fora do nosso controle é um desafio que ecoa na alma, especialmente quando a dor da separação é uma realidade inescapável. A vivência dessa dor, esse luto por um futuro outrora compartilhado, se torna uma jornada interna de aceitação e reconstrução. A imagem da relação desmoronada é como um capítulo encerrado, uma página que não pode ser virada de volta. A dor, aguda como uma lâmina, perfura a alma, mas é preciso aceitar a realidade imutável do divórcio. É uma ferida aberta, uma cicatriz que se forma, mas que, ao mesmo tempo, carrega a promessa de novos começos. Nesse mar revolto de emoções, a filosofia estoica emerge como uma âncora, um guia seguro para enfrentar o desconhecido. Ao recordar os grandes imperadores romanos, cuja sabedoria foi forjada nos alicerces do estoicismo, percebe-se que, mesmo diante de crises monumentais, encontraram serenidade. Inspirar-se neles é reconhecer que a resiliência é uma virtude universal, alcançável mesmo nos abismos emocionais mais profundos. A coragem, uma virtude estoica, é convocada como uma armadura contra a autopiedade e o desespero. A força interior, muitas vezes subestimada, revela-se robusta, um recurso vital para enfrentar a tempestade emocional. Encarar a situação de cabeça erguida, como um guerreiro estoico, é um ato de bravura que molda não apenas o presente, mas também o futuro que se desenha no horizonte. A virtude da justiça, ao aceitar sabiamente o que ocorreu e desempenhar um papel ativo no encerramento do ciclo, é como um bálsamo para o coração ferido. A serenidade se infiltra no espaço outrora, ocupado pela tumultuada torrente de emoções, trazendo consigo a promessa de uma calmaria interior. Comprometer-se diariamente com exercícios de reflexão filosófica e meditação é uma jornada de autodescobrimento, um mergulho nas profundezas da mente, atribulada em busca da ataraxia, a tranquilidade de espírito tão necessária para prosseguir. Essas práticas tornam-se bússolas, orientando o caminho em meio à neblina emocional. A solidão, esse vazio que ecoa na ausência, encontra seu antídoto na busca por verdadeiros amigos. Compartilhar as dificuldades e angústias, abrir-se para aqueles que genuinamente se importam, é um ato de vulnerabilidade que constrói pontes sobre o abismo da solidão. Focar em um trabalho digno e cumprir deveres torna-se não apenas uma ocupação, mas uma forma de preencher o silêncio com propósito. O presente, esse momento efêmero que se desenrola diante dos olhos, é tudo o que resta. Deixar o passado para trás é uma jornada de desapego, um ato de coragem diante das lembranças que insistem em perseguir. Concentrar as energias neste momento, apesar da tempestade passada, é a chave para descobrir que ainda há muito a ser realizado e apreciado nesta vida. Nesse turbilhão de experiências, o indivíduo enfrenta a encruzilhada entre a devastação emocional e a esperança resiliente. A busca pela ataraxia, pela serenidade interior, torna-se uma jornada de autotransformação. O divórcio, apesar da dor, abre as portas para um novo capítulo, onde a aceitação, a coragem
e a busca pelo presente tornam-se as ferramentas para moldar um futuro renovado e repleto de possibilidades. A vida, nesse instante já com 40, se assemelha a um quebra-cabeça intrincado, com peças que foram meticulosamente encaixadas ao longo de 2 décadas de casamento. O caminho compartilhado, as promessas de amor eterno, todos esses elementos que compõem o intricado mosaico da vida conjugal desmoronaram diante dos olhos. O divórcio, essa palavra pesada que ecoa como um trovão no peito, surge como uma realidade avassaladora. A jornada que antes era uma sinfonia de risos, sonhos e compromissos, agora se transformou em uma melodia dissonante, cheia de notas desencontradas e acordes quebrados. Os ciclos compartilhados, que outrora representavam estabilidade e continuidade, tornam-se fragmentos desconexos de uma narrativa que se desfez. Promessas feitas na luz dos dias ensolarados agora ecoam no vazio, e a escuridão da incerteza se instala como uma tempestade implacável. A sensação de perda é avassaladora, como se um furacão tivesse varrido não apenas o ambiente físico, mas também os alicerces emocionais que sustentavam a estrutura da vida. O coração, outrora pleno, agora é um campo de batalha onde a traição se manifesta como uma ferida aberta. Cada lembrança, cada gesto de carinho, parece agora um eco distante de um passado que se desvanece rapidamente. A traição, essa sombra insidiosa, envolve a mente como um manto de desespero. É como se o solo sólido sob os pés se transformasse em areia movediça, deixando-o desnorteado e sem rumo. O que era certo e previsível agora se desfez, e a brújula emocional aponta em direções desconhecidas. A dor da traição é como um vendaval que arranca as raízes da confiança, deixando apenas destroços e a sensação de estar à deriva. A desconcertante realidade do divórcio é um labirinto emocional, onde cada passo parece levar a uma encruzilhada de emoções intensas. A confusão é palpável e a pergunta persistente ecoa na mente: como prosseguir a partir daqui? A resposta parece se esquivar, escondida nas sombras do desconhecido. A trilha que antes era clara e delineada, agora se desvanece em uma neblina de incerteza. Essa nova realidade é como um território inexplorado, e a jornada à frente é desconhecida e imprevisível. O futuro, uma vez desenhado com sonhos compartilhados, agora é um horizonte nebuloso, e a perspectiva de reinventar a vida parece desafiadora. O desconcerto é palpável, mas é nesse vórtice de emoções tumultuadas que reside a oportunidade de se reconstruir, de redescobrir a força interior que a adversidade tentou obscurecer. A dor do divórcio, embora avassaladora, é também o catalisador para a autodescoberta. É a partir da ruína que pode surgir a oportunidade de se reconstruir, de encontrar uma nova narrativa para a vida. Cada lágrima derramada, cada suspiro de desespero, são elementos cruciais nesse processo de cura e renascimento. Neste momento de desconcerto, é essencial permitir-se sentir as profundezas da tristeza, da raiva e do luto. Essas emoções, por mais avassaladoras que sejam, são os fios que tecem a tapeçaria da experiência humana. Não é preciso ter todas as respostas agora. É permitido, e até necessário, sentir a complexidade desse momento. No entanto, em meio à tempestade emocional, surge a oportunidade de abraçar a resiliência. Assim como a fênix que renasce das cinzas, é possível emergir dessa crise fortalecido, com uma compreensão mais profunda de si mesmo e do que é verdadeiramente valioso na vida. É um processo árduo, mas é nesses momentos de desconcerto que se forja a força interior, capaz de enfrentar o desconhecido e encontrar um novo significado na jornada da existência. Diante da desolação que permeia este momento, é essencial mergulhar na aceitação da incontrolável verdade do divórcio. Cada palavra, cada suspiro, ecoa como um lamento na sinfonia da separação. Respirar fundo torna-se um ato de enfrentamento, um convite para acolher com serenidade a difícil realidade que se impõe. É neste instante que a resignação estoica se revela não apenas como uma escolha, mas como uma necessidade, um desafio monumental que se apresenta como um passo crucial para a cura. A jornada rumo à cura é uma trilha íngreme,
pontilhada por lembranças que parecem ressoar como ecos de um passado agora fragmentado. A coragem estoica, um facho de luz no túnel da desesperança, é convocada para encarar de frente a tempestade emocional que se desencadeou. O confronto com a realidade, por mais doloroso que seja, é o campo de batalha onde a resiliência interior revela sua força oculta. É a descoberta de uma fortaleza que, até então, permanecia latente, aguardando o momento de se manifestar. As lágrimas, salgadas como a lembrança do que se perdeu, são enxugadas com a promessa de uma força interna que transcende a fragilidade do momento. Erguer a cabeça, um gesto de desafio à adversidade, é permitir que essa resiliência guie os passos incertos em direção a um horizonte ainda incerto. É um ato de autolibertação, um renascimento em meio à ruína do que foi. A busca pela justiça, mesmo quando envolta na névoa do ressentimento, é uma trilha estreita a ser percorrida. Buscar um acordo razoável com o ex-cônjuge, deixando de lado as sombras do passado, é mais do que uma formalidade legal. É um compromisso com a dignidade que persiste em meio ao caos emocional. É uma declaração silenciosa de que, apesar das feridas, a integridade moral permanece inabalável. A meditação torna-se uma aliada diária nessa jornada de acalmar a turbulência da mente. É um mergulho nas profundezas da própria alma, onde a introspecção se torna um bálsamo para a agitação interna. Visualizar uma versão mais sábia e serena de si mesmo, lidando com a situação com equanimidade, é um exercício de autocompaixão. É o cultivo de uma imagem interior que oferece consolo, mesmo nos momentos mais sombrios. Neste cenário emocionalmente complexo, é importante não apenas enfrentar os desafios externos, mas também mergulhar nas águas turbulentas do autoentendimento. A meditação diária não é apenas uma prática, mas uma jornada de autorreflexão profunda, onde a mente conturbada encontra um refúgio momentâneo. A ataraxia, a tranquilidade de espírito tão almejada, torna-se uma meta que se busca não apenas como um estado, mas como um modo de vida. A busca por essa serenidade interior não é solitária. Em meio à tormenta emocional, a necessidade de apoio humano se torna evidente. Compartilhar as angústias e dificuldades com amigos verdadeiros, construir pontes sobre o abismo da solidão, é um ato de vulnerabilidade que paradoxalmente fortalece. Esses verdadeiros amigos são âncoras, oferecendo suporte emocional que ajuda a preencher o vazio deixado pela ausência. Focar em um trabalho digno e cumprir os deveres diários torna-se mais do que uma rotina. É uma maneira de preencher os espaços vazios, de dar significado ao aparente vazio. A ocupação, além de ser uma fonte de estabilidade financeira, é um escudo contra o eco da solidão que permeia os espaços antes compartilhados. O presente, esse momento efêmero que escapa pelos dedos como grãos de areia, torna-se o epicentro da reconstrução. Deixar o passado para trás é um processo gradual, uma jornada de desapego que permite a criação de um novo capítulo. Concentrar as energias neste momento é mais do que uma escolha. É uma decisão de moldar ativamente o futuro que se desenha diante dos olhos. Assim, no epicentro da desolação, onde as feridas emocionais parecem profundas demais, onde o futuro é uma névoa densa, é necessário mais do que sobreviver. É preciso trilhar a senda da resiliência, abraçar a vulnerabilidade como força e encontrar nas profundezas da própria alma a luz que o guiará em seu novo caminho. Em um cenário onde o passado desaba como um castelo de cartas, é imperativo dirigir o olhar para o horizonte do futuro, mesmo que este pareça envolto em sombras densas. Este é um momento de reinvenção, de enfrentar a incerteza com a coragem de quem compreende que, por mais que as circunstâncias tenham mudado, o potencial para novas realizações permanece inexplorado. A vida, esse palco complexo de experiências, oferece uma oportunidade única, a chance de dirigir as rédeas do presente e do futuro, de traçar novos caminhos em meio às ruínas do que foi. A busca por novas metas é como plantar sementes em terreno fértil, mesmo após uma tempestade devastadora. É um ato de fé na capacidade de renascimento, na promessa de que mesmo quando algumas portas se fecham, outras se abrem diante de nós. Retomar sonhos que, porventura,
tenham ficado para trás é um mergulho na própria essência, um reencontro com anseios e paixões que podem ter sido ofuscados pela sombra do relacionamento anterior. As rédeas do presente e do futuro são instrumentos poderosos que, neste momento de reconstrução, estão firmemente em suas mãos. Cada decisão, cada passo, contribui para a construção de uma narrativa renovada. É o protagonismo na própria história, a compreensão de que, mesmo em meio à adversidade, há margem para a autodeterminação. O futuro, antes uma neblina distante, começa a adquirir contornos mais claros, delineados pela coragem de enfrentar o desconhecido. Cultivar novas amizades e reatar laços familiares é como regar as raízes que foram temporariamente deixadas de lado. Em um período em que o apoio social se torna uma âncora vital, essas relações se revelam como bálsamos emocionais. Compartilhar sentimentos com aqueles que verdadeiramente se importam é uma expressão de vulnerabilidade que fortalece os laços humanos. É reconhecer que, mesmo diante da dor, a solidão não precisa ser uma sentença, pois há mãos estendidas prontas para oferecer consolo e compreensão. Os ensinamentos estoicos emergem como faróis no meio da tormenta emocional. Refletir sobre esses princípios é buscar a força necessária para reconstruir uma vida abalada. O estoicismo não é apenas uma filosofia, mas uma bússola moral que guia na jornada rumo à resiliência e sabedoria. Neste período desafiador, cada ensinamento se transforma em um alicerce para a reconstrução, um convite para renascer como uma versão mais sábia e resiliente de si mesmo. Não desistir é mais do que um lema, é um mantra que ressoa no íntimo, uma afirmação de que cada passo adiante contribui para a construção de um novo capítulo. Este é um chamado para persistir, mesmo quando a trilha parece íngreme e sinuosa. A vida, afinal, é uma jornada em constante evolução, e cada desafio se revela como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. A jornada à frente é uma página em branco, pronta para receber as pinceladas da autenticidade e do autodescobrimento. Cada passo, por menor que seja, contribui para a trama que se desenrola. Cada desafio, por mais árduo, é uma oportunidade de lapidar a própria alma. Não se está aqui por acaso. Cada experiência, mesmo as mais dolorosas, contribui para a tessitura única da existência. Este é um convite para abraçar a jornada, para encontrar significado nas cicatrizes e coragem nas lágrimas derramadas. A construção de um novo capítulo é um ato de autoria, uma narrativa que se desenha com cada escolha consciente. Não há um destino predeterminado, há sim a oportunidade de moldar a própria história com a tinta da resiliência e a canção da perseverança. Neste momento de reconstrução, não se trata apenas de superar, mas de transcender, de emergir do casulo da desolação, como uma criatura alada pronta para voar rumo às possibilidades inexploradas. Imaginemos um cenário hipotético que ilustra na prática como o estoicismo pode se revelar transformador para aqueles que enfrentam uma crise na meia-idade. Nos momentos mais obscuros, quando o mundo ao redor parece ruir, são os ensinamentos estoicos que emergem como uma luz capaz de iluminar o caminho até então obscuro. É crucial lembrar constantemente que o controle sobre atitudes e pensamentos reside em suas mãos. Este é o ponto de inflexão que determinará se você sucumbe à depressão ou emerge do caos fortalecido e mais sábio. A prática das virtudes estoicas torna-se um guia indispensável, convidando-o a aceitar com serenidade a nova realidade e a concentrar suas energias no presente. É dessa maneira que a conquista da tranquilidade, mesmo nos momentos mais tumultuados, torna-se uma realidade palpável. Não hesite diante da porta do estoicismo. Abraçar essa filosofia transformadora significa, de fato, desencadear uma mudança positiva em sua vida a partir deste instante. O renascimento é iminente, transformando-o em uma pessoa mais resiliente, um arquiteto consciente do próprio destino. Estará, assim, preparado para encarar qualquer novo desafio que se apresente no horizonte. Convidamos você a se unir-se a nós nesta jornada de autoconhecimento e crescimento através do estoicismo. Sua melhor versão,
aguarda pacientemente para ser revelada, um processo de descoberta e transformação que o conduzirá a patamares mais elevados de compreensão, resiliência e plenitude. Se você quer se aprofundar na filosofia estoica, sair da condição mediana e elevar seu modo de vida para um nível acima da média, obtendo respeito, amor e paz de espírito, leia nosso comentário fixado para conhecer as melhores obras estoicas que podem lhe conduzir no verdadeiro caminho da prosperidade. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.